Hoje o futuro pertence aos carros elétricos. E quando falamos da revolução dos veículos elétricos, um nome se destaca: Elon Musk e sua Tesla. Seu domínio no mercado de veículos elétricos é inegável em todo o mundo. Ele provou que o amanhã será movido a baterias e que os motores a gasolina e diesel serão coisa do passado. Mas, nesse meio tempo, algo aconteceu que abalou a indústria de veículos elétricos. A Índia lançou um carro elétrico cujo preço surpreendeu o mundo todo. O veículo elétrico mais barato, por apenas $4.900 americanos, o equivalente a cerca de 400 mil rúpias, tornou-se assunto de discussão não só na Índia, mas também internacionalmente. Enquanto o mundo acreditava que a próxima grande inovação viria dos Estados Unidos, Japão ou Europa, a Índia deu um passo tão ousado que todas as regras do mercado de veículos elétricos começaram a mudar. Agora, a pergunta que fica é o que torna esse veículo elétrico indiano tão competitivo? Que tecnologia foi usada a um preço tão baixo? E será que esse carro realmente tem o poder de competir com grandes marcas como a Tesla? Neste vídeo, vamos descobrir como este pequeno carro indiano está prestes a causar um grande impacto no mundo dos veículos elétricos e como isso afetará não apenas a Índia, mas também empresas de países como Estados Unidos e China. Mas antes disso, se você também quer receber as últimas e maiores notícias sobre tecnologia, em primeira mão, inscreva-se no canal, pois aqui trazemos informações que o mundo esconde. E de forma muito simples. Antes de falar sobre o carro elétrico indiano que se tornou um dos assuntos mais comentados no mercado global, é importante entender para onde o mercado de veículos elétricos da Índia está caminhando. Porque esta história não se resume a um carro. É história de toda a transformação pela qual a Índia está gradualmente se tornando líder, deixando de ser seguidora. Até alguns anos atrás, a Índia era considerada muito atrasada no setor de veículos elétricos. As pessoas costumavam pensar que carros elétricos eram coisa exclusiva dos Estados Unidos, Europa ou China. Mas agora, a situação mudou. A velocidade com que a Índia entrou no setor de veículos elétricos pode surpreender qualquer um. Em números, a Índia vendeu cerca de 1 milhão de veículos elétricos em 2023. 1 milhão. E isso inclui não apenas veículos de 2 e 3 rodas, mas também um grande número de veículos de 4 rodas. Esses números por si só mostram que os veículos elétricos na Índia já não são apenas o futuro. Eles se tornaram realidade. E o mais importante é que esse crescimento não atingiu apenas as metrópoles, mas também pequenas cidades e vilarejos. O governo indiano também está apoiando fortemente essa mudança com programas como o FEMI. 2. Isenção de impostos para veículos elétricos, política de troca de baterias e grandes investimentos em infraestrutura de recarga. Tudo isso em conjunto está transformando a Índia em um polo de veículos elétricos. E é por isso que hoje empresas globais que até ontem consideravam a Índia apenas um mercado consumidor estão correndo para instalar fábricas no país. Sejam Tesla, Volkswagen, Hyundai ou BYD, todas as empresas querem participar da corrida dos veículos elétricos na Índia. Mas a Índia não depende apenas de outros países. Empresas nacionais como Tata Motors, Mahindra, Ola Electric e Ather Energy conquistaram uma posição de destaque por conta própria, a ponto de agora estarem se consolidando em mercados como China e Estados Unidos. Em especial, a Tata Motors, que conquistou a confiança do público indiano, oferecendo modelos acessíveis e confiáveis como o Nexon EV e o Tiago EV. Ao mesmo tempo, a Ola Electric não só causou sensação no mercado com sua scooter, como também bateu recordes em fabricação e pesquisa e desenvolvimento. Falando em tecnologia, a Índia surpreendeu o mundo não apenas em termos de preço, mas também em inovação.
De baterias de estado sólido a sistemas de baterias intercambiáveis. Muitas empresas estão trabalhando em tecnologias que podem tornar o futuro ainda mais acessível e barato. Além disso, o foco da Índia está em veículos elétricos para o mercado de massa. Isso significa boa autonomia, menor tempo de carregamento e melhor serviço a um preço acessível para o cidadão comum. E é isso que torna a Índia especial no mercado global. Enquanto os países ocidentais ainda cobram preços premium, mantendo os veículos elétricos no segmento de luxo, a Índia mostra ao mundo, ao lançar um veículo elétrico com preço inferior a 400 mil rúpias, que a sustentabilidade não é privilégio dos ricos. É um direito de todos, e quando o mundo pensava que a inovação viria apenas dos EUA ou do Japão, ninguém imaginava. A jornada da Índia rumo aos veículos elétricos está apenas começando. Mas o ritmo é tão acelerado que é imparável. Nos próximos anos, a Índia poderá se tornar o terceiro maior mercado de veículos elétricos do mundo. E empresas como a Tesla poderão enfrentar uma forte concorrência das exportações indianas de veículos elétricos. Portanto, quando você ouvir falar de um veículo elétrico indiano que chamou a atenção do mundo todo, não apenas pelo preço, mas também pelo design, autonomia e tecnologia, lembre-se de que esta não é apenas a história de um carro. Esta é a história de um país que antes estava atrasado, mas agora está mostrando o caminho para o mundo. Vamos falar sobre o carro elétrico indiano que fez as grandes empresas de veículos elétricos dos países ocidentais repensarem suas estratégias. Empresas que durante anos acreditaram que o setor de veículos elétricos permaneceria sob seu controle exclusivo. Agora uma pequena startup indiana os alertou. Estamos falando da VAV-A, o VAV-AVA, o primeiro carro elétrico movido a eletricidade. Integrados de a solar e aida de larum uma bahunja IT. Foi a apresentado ao mundo pela empresa VAV Mobility, sediada em Pune no Salão do Automóvel de 2025. Tão revolucionário quanto aparenta seu design compacto, é perfeito para as ruas estreitas e o trânsito intenso das cidades. Mas seu verdadeiro diferencial está na tecnologia que o alimenta. O carro funciona com energia solar. Sim, este é o primeiro carro elétrico da Índia que pode ser carregado por painéis solares. Ou seja, durante o dia ele se carrega sem consumir eletricidade. É por isso que grandes marcas de veículos elétricos como Tesla, BYD, Nissan e Hyundai estão se perguntando como um salto tecnológico tão significativo foi possível em uma economia emergente como a da Índia. O grande atrativo do VAV-AVA é seu preço extremamente acessível, disponível por cerca de 400 mil rúpias aproximadamente, $4.900 americanos. Este carro se tornou o veículo elétrico solar mais barato do mundo. Em um momento em que empresas como a Tesla se preparam para vender até mesmo seu carro mais barato por mais de $25 mil americanos, a VAV Mobility criou um modelo que não é apenas barato, mas também durável, inteligente e totalmente adaptado às necessidades indianas. Agora surge a pergunta: o que exatamente este carro oferece por um preço tão baixo? Vamos dar uma olhada por dentro? Primeiramente, falando sobre o sistema de bateria. Ele possui uma bateria de íon lítio que oferece uma autonomia de cerca de 250 km com uma carga completa. Mas se você estacionar o carro sob a luz do sol, os painéis solares no teto adicionam uma autonomia extra de cerca de 10 a 12 km por dia. Isso significa que muitas pessoas não precisarão recarregar por uma semana. Além disso, a carroceria deste carro é feita de alumínio ultraleve e fibra composta, o que reduz seu peso e não sobrecarrega a bateria.
Devido a isso, ele atinge uma longa autonomia mesmo com uma bateria de baixa potência. E é aí que reside seu baixo custo. Ou seja, ele não possui motores caros nem recursos desnecessários que aumentam o preço do carro. É um design muito inteligente, simples e focado em energia solar. Outro ponto interessante sobre o VAV Ava é que ele foi especialmente projetado para usuários urbanos. Seu tamanho é tão compacto que pode ser facilmente estacionado como uma motocicleta grande. Por dentro, proporciona a experiência de um mini carro no qual 2 adultos e uma criança podem viajar confortavelmente. Além disso, ele vem com recursos essenciais, como ar-condicionado, tela sensível ao toque inteligente, Android Auto e compatibilidade com Apple CarPlay, o que é praticamente um milagre por esse preço. Agora, vamos falar sobre seu impacto global. Quando o mundo viu este carro, a primeira reação foi um veículo elétrico tão barato, e ainda por cima movido a energia solar. Muitos especialistas globais acreditam que, se modelos como esse forem fabricados em larga escala, a transição para veículos elétricos pode acontecer muito rapidamente em países em desenvolvimento. E essa visão levou a BYD a Tesla e muitas marcas europeias a criarem novas estratégias. Hoje, quando o mundo luta contra as mudanças climáticas e todos os países tentam reduzir as emissões de carbono, inovações como o VAV-EVA podem se provar revolucionárias. Este carro não é apenas um produto, é uma ideia, uma declaração de que a inovação não é monopólio dos países ricos. A Índia provou mais uma vez que, mesmo com recursos limitados, quando há visão e paixão, o mundo pode ganhar um novo rumo. O VAV-EVA não é apenas o rosto da indústria de veículos elétricos da Índia, mas também o anúncio da grande entrada do país na corrida global dos EVs. Uma história que começou com um sonho e que hoje se transforma em uma revolução dos EVs. Por trás de toda grande revolução, existe um pequeno e verdadeiro sonho. O VAV-EVA não é apenas um carro elétrico. É o resultado de uma ideia que compreende as necessidades dos cidadãos comuns da Índia e a realidade do meio ambiente. Por trás deste carro está a VAV Mobility, uma startup de Pune que escolheu a praticidade, a simplicidade e a sustentabilidade como seu caminho em vez do brilho tecnológico das grandes empresas. A VAV Mobility começou com um pensamento simples, porém profundo. Seria possível fabricar um veículo elétrico na Índia que não pesasse no bolso do cidadão comum, mas que também não abrisse mão da tecnologia? Essa ideia surgiu do fundador Sarangadam, engenheiro e amante do meio ambiente. Ele acreditava que, em um país como a Índia, um veículo elétrico só teria sucesso se fosse não apenas acessível, mas também fácil de dirigir e carregar. E foi assim que nasceu a visão que deu origem ao VAV-EVA, um carro movido a energia solar, que consome menos energia e é perfeito para cidades congestionadas. Mas a jornada não foi fácil. Quando Saran compartilhou a ideia com as pessoas, muitas riram. Um veículo elétrico tão barato, movido a energia solar e fabricado na Índia. Essas perguntas e dúvidas começaram a surgir, mas a equipe VAV não desistiu. Eles passaram dia e noite em pesquisa e desenvolvimento, lutaram por financiamento, projetaram pequenas peças por conta própria e trabalharam em todas as tecnologias que são baratas, mas também sustentáveis. Optaram por um design que resolve múltiplos problemas simultaneamente. Fabricar a carroceria do carro com materiais ultraleves para reduzir o consumo de energia. Instalar painéis solares no teto para que o carregamento seja gratuito durante o dia. E, mais importante, integrar o sistema de propulsão elétrica de forma tão inteligente que o carro possa percorrer até 250 km mesmo com a bateria fraca. Isso não foi apenas uma ideia genial, foi um exemplo de genialidade indiana. E hoje esse pensamento os tornou assunto de discussão. Não só em todo o país, mas também entre especialistas em veículos elétricos do mundo todo. Agora, falando sobre os planos futuros da empresa. A VAV Mobility
não vai parar por aí. Seu próximo foco é um veículo elétrico familiar de 4 lugares, que está sendo desenvolvido para famílias de classe média com orçamento limitado. Além disso, a empresa também está inovando em tecnologia de baterias e integração solar, para que mais opções de transporte sustentáveis e livres de combustíveis fósseis possam ser oferecidas no futuro. Os planos da VA não se limitam apenas à Índia. Sua equipe já está explorando possibilidades para mercados como África, Sudeste Asiático e Europa. O combustível é caro nesses países e a energia solar está disponível em abundância, e é por isso que carros como o Veva podem revolucionar também essas regiões. Além disso, a empresa planeja lançar diferentes variantes para compartilhamento de viagens e uso comercial de veículos elétricos. Portanto, é um carro pequeno, mas a ideia por trás dele é grandiosa. Este carro não é apenas uma máquina. É um movimento que demonstra que a mudança tecnológica global pode começar na Índia. Enquanto empresas como a Tesla tentam entrar no segmento de veículos elétricos acessíveis, a Wave Mobility já o fez e sem alarde, sem exageros e com extrema discrição. O Wave Eva é a prova de que, quando a visão é clara, o pensamento é local e a tecnologia é inteligente. Uma pequena equipe pode abalar grandes gigantes e essa talvez seja a maior vitória para a Índia. Se você achou este vídeo informativo e inspirador, inscreva-se no canal agora mesmo. Trazemos histórias interessantes e inovadoras sobre tecnologia em linguagem simples. E antes de mais nada, clique no ícone do sino para receber uma notificação instantânea sempre que uma nova revolução ou inovação revolucionária em veículos elétricos surgir. Comente abaixo e diga-nos o que você achou do Vave Eva e qual a próxima história tecnológica que você gostaria de ver. Seu apoio é a nossa força.